Evangelho de João, capítulo 5. A cura do paralítico de Betesda. Vamos continuando aqui com a leitura do Evangelho, aprendendo daquilo que Jesus nos deixou ali no Evangelho de João. Eu queria te convidar a meditar nessa passagem. Versículo 1. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitado uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim, Jesus lhe perguntou: "O que queres que eu te faça?" E o enfermo lhe respondeu: "Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim." E Jesus lhe disse: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Imediatamente o homem ficou curado. E pegou a sua cama, começou a andar, e aquele dia era sábado. Imediatamente ele começou a andar. Versículo 10. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: "Hoje é sábado, e não é permitido carregar sua cama." Ele, porém, lhe respondeu: "Aquele que me curou, esse me disse: pegue a tua cama e anda." E eles perguntaram: "Quem é o homem que te disse isso?" Versículo 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus o encontrou mais tarde no templo e disse: "Olha, já estás curado. Não peques mais, para que coisa pior te aconteça." O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Versículo 17. Mas Jesus respondeu: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Por isso, como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O Filho de Deus. Versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Palavras de Jesus. Versículo 30. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviastes mensageiro a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo nenhum testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Aí Jesus diz assim no versículo 39 para os fariseus: Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens, mas vos conheço bem e sei que não tendes o amor de Deus em vós. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do próprio Deus? Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança. Pois se cresces em Moisés, crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis nas minhas palavras? Disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 5. Os que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida. Os que tiverem feito mal também vão ressuscitar, mas para a morte. Palavras de Cristo. Ele nos dá vida. É Ele quem nos dá a vida. Ele cura, Ele liberta, Ele curou esse cego. Ele curou um cego de nascença, Ele curou esse paralítico que há 38 anos estava ali. Mas Ele também traz uma verdade. Ele é a ressurreição e a vida. Todos nós vamos ressuscitar um dia. Os que tiverem praticado o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Que Deus nos abençoe e continue conosco aí nesses capítulos de João. Nós lemos hoje o João capítulo 5. Compartilhe esse vídeo, curta, e que outros também possam ouvir o Evangelho de João. Deus te abençoe e até a próxima.